Se a vacina chega mesmo, se não chega, se vai chegar para todo mundo. São tantas as perguntas, né, Alex? Kátia, tantas as questões, é importante mais do que nunca a gente entender a responsabilidade individual de cada um. Isso é Estamos importante. num momento de pico de novo, muitos casos, pessoas morrendo, pessoas tentando ser atendidas e não tem mais leitos. E você estava até falando que tem uma cidade que não tinha caso nenhum, agora já tem. Era a única no Brasil, né? Em Minas Gerais era a única Então. cidade. Hoje, todo o Brasil, ou seja, todos os estados e cidades apresentam casos de Covid. Olha, gente, que tristeza. E a gente vai conversar agora com a doutora Ecaterine Simões, que é diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Antes de mais nada, é um grande prazer falar com a senhora, viu? E a situação está tão complexa como a gente acha ou está ainda pior do que a gente imagina, doutora? Bom, eu não sei exatamente como vocês imaginam. Mas Um caos total. A situação realmente não está boa. A sensação que a gente tem no dia a dia é que talvez a gente esteja como estávamos no pico da pandemia, mas a diferença é que algumas pessoas parecem que não estão percebendo. E a diferença, eu acho que esse número de pessoas que parecem que não estão aceitando o óbvio no mundo, vai depois pagar muitas vezes um preço muito caro, muito alto por isso. Essa que é a parte muito triste, né, doutora? Não, na verdade, a parte que é triste é porque não são só essas pessoas que não estão obedecendo que vão sofrer. A verdade é que quando as pessoas que tentam se proteger o máximo possível, mas precisam se expor, porque é muito complicado você ficar trancado em casa. Por conta dessas outras pessoas que não estão obedecendo, essas pessoas que se protegem acabam se dando mal também. E dizem que uma pessoa que se contamina pode contaminar umas 10, 15, dependendo do ciclo de pessoas que ela convive, um número muito grande de pessoas, né? Sim, isso inclusive é calculado, né? O índice a gente sabe que o ideal é quando você tem um índice menor do que 1. Uma pessoa contamina menos do que uma pessoa. Claro que você não calcula isso pela pessoa, calcula pela média dos indivíduos, etc. Então, a gente já passou disso, já estivemos abaixo de 1 e já voltamos a estar acima de 1. Agora, e a reinfecção? A gente tem alguns casos de pessoas que tiveram Covid há um tempo atrás, que no teste foi confirmado que era Covid e que agora testaram de novo, já tinha negativado, então o corpo já tinha combatido o vírus e agora novamente pegaram a doença. Isso está se tornando normal ou o que está acontecendo para a gente ver tantos casos agora? Ainda é infrequente. Na verdade, assim, uma parte é verdade, uma parte é difícil a gente comprovar. Porque para você dizer que teve uma reinfecção, você tem que ter a pessoa com exame positivo na primeira vez, não só sintomas, exame positivo na segunda vez, um período mínimo entre um exame positivo e outro, para a gente dizer que não é simplesmente persistência do vírus. E isso não se consegue confirmar em rigorosamente todos os casos que as pessoas acham que são reinfecção. Então, existe sim reinfecção, mas até o presente momento isso não é considerado uma coisa comum. Ai, que bom, uma boa notícia. A gente tem aqui duas artes para a gente mostrar. Gente, aproveita você de casa, vai mandando as suas perguntas para a gente, ó. Vamos falar já sobre o plano de vacinação, né, Rafa, que é também tão importante, todo mundo quer saber. E tira suas dúvidas com a gente já. Olha, total de casos no Brasil, quase 7 milhões. Recuperados 6.158.049 e mortes 188.835 pessoas. É muito triste, Famílias né? destruídas, né? Que a gente sabe, pais, mães, filhos, quanta gente aí já perdeu a vida. É 181, viu, gente? Falei 188. 181. Quer dizer, é muita gente mesmo assim, né? É gente demais falecendo. Agora, muita gente está dizendo que os casos, na verdade, tanto de mortes como de contaminados, caíram em alguns meses. E agora, interessante que foi bem na época das eleições, né? Bem mais e aí, baixo, de repente, passou a eleição, começou tudo a aumentar. Os casos podem, no seu ponto de vista, doutora, terem sido não computados nessa fase. Em alguns estados a gente via que tinha uma certa dificuldade em computar casos. E agora a gente está vendo o acúmulo não só dessa época, mas daqueles 2 meses que foram mais complexos para a gente ter essa notícia correta? Olha, a gente não duvida mais de nada, né? No país que a gente está vivendo.
Mas eu não acho que isso seja muito provável, não, porque a gente já vinha com uma queda de muito tempo antes, né? Essa queda não começou assim abruptamente, um pouco antes das eleições. A gente veio com um pico e vieram se reduzindo os casos. E agora os casos estão aumentando. Isso é uma coisa. Segundo, que isso está acontecendo em vários outros lugares do mundo, que não estão passando por processo eleitoral. Sim. Então, eu diria que eu não suspeitaria disso como principal causa dessa redução e agora aumento. No seu ponto de vista, é justamente o oposto que está acontecendo? Quer dizer, as pessoas ficaram presas tantos meses, né, tentando sair só pro necessário, então, como a gente tem feito até hoje, sai para trabalhar, volta para casa, de casa para o trabalho, trabalho para casa, e agora elas falam, bom, agora eu estou precisando sair. E aí as pessoas estão desleixando nesse sentido, por isso os números de casos... Eu particularmente acho aí uma coisa pessoal, inclusive, a gente vai para a rua e a rua está entupida de gente, a gente eu preciso trabalhar, então eu consigo avaliar bem a diferença do trânsito no primeiro semestre e o trânsito agora. Então a gente vê que as pessoas estão se locomovendo, a gente vê que tem mais gente na rua e muita gente na rua sem máscara, sem tomar as devidas providências. Então, eu não sei exatamente em que momento isso fez peso, mas isso também já vem há um tempo. Já. Não foi uma coisa pontual, assim, nós tivemos um crescimento muito marcado 2 semanas depois das eleições, e seria de se esperar se as eleições fossem as únicas responsáveis por esse incremento. A gente não viu isso. Então, a gente vê uma curva ascendente... Que faz exatamente. E persistentemente ascendente. Se a gente tivesse casos que tivessem sido represados, isso acontece, gente, todo fim de semana. Sim. Se vocês forem prestar atenção, chega sábado e domingo, sempre tem um número menor, e quando chega na segunda, terça-feira, o número aumenta. Isso são coisas pontuais no gráfico que a gente consegue enxergar. Mas o que a gente tem visto foi uma tendência de queda e agora uma tendência de alta. Não é uma coisa pontual. Não. E a gente está vendo algumas imagens aqui, né, Alex? Enquanto a doutora Ekaterine explica pra gente o que de fato está acontecendo. E a gente comentava esses dias o número de festas que a gente é chamado para ir. A gente não vai. Mas as pessoas estão indo. E festas assim, ao ar livre, e vem com o que a doutora falou, né, doutora? A gente vê o final de semana uma redução dos números de casos, durante a semana esses casos explodem, e os finais de semana a gente vê casas de espetáculos lotadas, festas que já até deixaram de ser clandestinas, não, porque Kátia, já chamam na internet. a gente já vê isso no Instagram, vê nas redes sociais, e essas aglomerações são flagras aí da equipe de jornalismo da Band, mas não é só uma cidade, a gente vê diariamente isso. E as praias, menino? Praias lotadas. E 25 de março, o Brás. O Brás, tudo isso. Agora, tem um momento, doutora, até pedir um apelo, pessoal, Kátia, de casa, que parece que tá todo mundo assim, estressado da pandemia, não quero mais ouvir falar. Mas a gente tá estressado, mas não é hora de sair, né? E nem mude de canal, preste atenção nisso aqui, porque isso é um alerta pro seu fim de ano. Eu acho que o estresse faz parte, porque a gente tá... A doutora pode explicar até melhor do que eu. A gente tá vivendo algo que a gente não imaginava, a gente não imaginaria, se a gente contassem pra gente lá atrás que isso fosse acontecer nessa intensidade e que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. Então, essa ansiedade, esse estresse é normal, não é, doutora? É totalmente normal e todo mundo... Assim, as pessoas são diferentes entre si, então a forma como elas manifestam o estresse, como que o estresse repercute na pessoa varia. Mas é uma situação estressante para todo mundo. E sem dúvida que a sensação que a gente tem é exatamente essa que você está dizendo. As pessoas estão cansadas. Só que não está na hora de estar cansado. E as pessoas estão... A sensação que a gente tem é literalmente chutando balde. É isso que a gente tem, essa imagem. As pessoas estão chutando balde. Só que na hora que a pessoa chuta o balde, só repisando, na verdade, o que a gente falou lá no início. Quando a pessoa chuta o balde, ela não está chutando só o balde dela, ela está chutando o balde alheio também. E isso é uma coisa extremamente complicada numa sociedade, né? Porque o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Sim. E aí a gente vê o número de mortes acontecendo cada vez mais perto da gente, né? Tem mais perguntas chegando aí, Rafa? Pergunta chegando, Kátia, através do nosso Twitter, #melhordatarde, é só colocar que a gente lê aqui. O Matheus tem uma pergunta curiosa, na verdade já está rolando um debate aqui em relação às vacinas. Aí o Matheus pergunta o seguinte, caso a vacinação não seja obrigatória,
como é que vai ficar a vida de quem não quiser se vacinar? Vai continuar isolado ou continuar já circulando normalmente com os que foram vacinados? Então, mas isso cabe até um comentário à parte. Sim. Porque existe também alguns defensores na nossa política que a gente tem que fazer um plano de vacinação e as pessoas, para terem acesso a algumas regiões, vão ter que apresentar, como a gente, quando sai do Brasil, vai para outros países, a gente apresenta lá que a gente foi vacinado. Febre amarela, Então, né? quer dizer, eu acho que é um debate tão complexo esse, né, doutora Caterine, porque eu não sei porque as pessoas resistem tanto a certas coisas num momento como esse, né? Bom, eu acho que eu não entendo essa resistência. Eu não entendo. E essa cobrança diferenciada entre estudos científicos da vacina e estudos científicos de várias medicações que estão sendo receitadas sem evidência científica. Então, eu não consigo entender essa diferença, porque a pessoa demanda milhões de estudos científicos em relação à vacina e toma os medicamentos achando que todos têm seus riscos, tanto vacina quanto os medicamentos. Agora, em relação à vacina, a questão de não ser obrigatória é uma questão extremamente complicada de saúde pública. Isso é muito interessante se a gente for levar para o campo do liberdades individuais. Mas vamos ver, por exemplo, a situação do sarampo. A vacina do sarampo, durante muito tempo, ela foi obrigatória, aliás, ela é obrigatória, e houve uma boa cobertura vacinal. Antes de a gente ter a pandemia do coronavírus, a gente estava justamente entrando numa endemia de sarampo em vários estados, vários municípios do Brasil. Por que isso estava acontecendo? Porque a cobertura vacinal caiu. Sim. Então, o que a gente sabe é que quando você tem uma doença como essa, com aumento de número de casos, e você precisa combater essa doença com vacina, se você não vacina um determinado X, não tem uma determinada cobertura vacinal na população, isso não resolve. Então, essa questão de isso ser opcional ou não, ela vai precisar ser discutida, porque essa questão política de vacina não é uma questão individual, ela é uma questão de saúde coletiva. Saúde pública, né? Da sociedade, exatamente. É de saúde do público, saúde das pessoas, não é de saúde individual. Você, como indivíduo, pode resolver se você quer tratar o seu câncer, não quer tratar o seu câncer. Tudo bem. Você vai no médico, ele orienta o que você deve fazer, você segue o que ele deseja ou não. Isso tem repercussão para você e para a sua família. Agora, uma situação como essa não tem repercussão só no indivíduo. Não. Tem repercussão em várias pessoas da sua família e fora dela. E a gente entra naquela velha história, né? Das aulinhas de educação moral e cívica, que eu volto a dizer que foi terrível ter tirado do calendário escolar, porque pelo menos as pessoas aprendiam o básico, que o meu direito termina onde começa o do outro. Sim. Eu não posso achar que o meu direito é muito maior do que o outro, ainda mais num momento como esse, que a gente está vendo, como você disse, que as pessoas acabam contaminando outras que nem fizeram essas mesmas escolhas. Então você leva para sua família, para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, e as pessoas morrem ou ficam com sequelas pro resto da vida. Não é uma brincadeira. Não. A gente tem uma matéria que até foi passada no Jornal da Band, Jornal da Band, só para a gente reforçar, Estados Unidos e Canadá começaram ontem, né, o plano de vacinação, Reino Unido também. E agora e no Brasil, como é que vai ficar isso? Ah, sabe Deus. Vamos ver a matéria? Vilela, vamos lá. Olha lá. O Ministério da Saúde tem até quarta para informar a data do início da vacinação. A Anvisa estabeleceu prazo de até 10 dias para analisar pedidos de uso emergencial da vacina. A decisão vale para laboratórios que realizam testes clínicos no país e já enviaram parte dos dados à agência. Até agora, não houve nenhuma solicitação. Para dar autorização temporária, vão ser analisados critérios que garantam segurança e eficácia da vacina. Uma lei aprovada em maio no Congresso reduz o prazo de análise da Anvisa para 72 horas, desde que o medicamento tenha obtido o registro definitivo nas agências reguladoras dos Estados Unidos, União Europeia, Japão ou China. A Anvisa criticou especificamente os critérios chineses para conceder a autorização de uso emergencial, afirmando que não são transparentes. A lei brasileira, no entanto, não prevê a validação automática pela Anvisa, quando apenas o uso emergencial foi autorizado por uma das 4 agências estrangeiras. Uma ação da OAB no Supremo quer forçar o governo a comprar imunizantes aprovados por outras autoridades sanitárias estrangeiras, como a britânica, por exemplo, que iniciou na semana passada a aplicação da Pfizer em regime emergencial.
Traduzindo em miúdos, doutora Caterine, a gente vê uma polêmica muito grande em torno das vacinas e a gente que é leigo no assunto, a gente que não é médico, que não é cientista, fica parado e fala assim, gente, é uma briga política para ver quem tem a força maior, é uma briga de muito cuidado mesmo em relação às vacinas. A gente sabe que para a vacina entrar num país, ela passa por muitos testes também, para depois começar, quer dizer, todo o critério que foi usado antes, né, da vacina começar a ser distribuída num país e depois mais testes são feitos com muitas pessoas para se ter certeza da eficácia. Então, hoje, no momento que a gente está, essas vacinas que estão sendo já mencionadas, elas são seguras, no seu ponto de vista? Bom, a questão, até para a gente entender, muita gente fica desconfiada, eu entendo a desconfiança do leigo, em relação ao... Quando a gente compara o tempo que existia antes, que era utilizado antes para você aprovar uma vacina, e o tempo recorde que essas vacinas foram aparecendo. A gente tem que levar duas coisas em consideração. Primeiro, que a tecnologia hoje em dia ela é infinitamente melhor do que era antigamente. Então, se a gente demorava pelo menos um mês para fazer uma determinada pesquisa bibliográfica, hoje em dia, em 5 minutos, você acha todos os artigos que você quer. Então, a tecnologia avançou e ela avançou para tudo, inclusive para a confecção das vacinas. Isso é um aspecto. E o outro aspecto é que, obviamente, todas as agências de regulação do mundo inteiro, elas afrouxaram determinados critérios diante da situação que a gente está vivendo. Então, veja bem, você dizer que você utilizou todos exatamente os mesmos critérios de antigamente, claro que não. Não, não dá. Mas os principais critérios, eles estão sendo obedecidos. Então, essas vacinas estão sendo aplicadas com segurança. Então, a gente tem, sim, evidência de que elas são bem diferentes. Tem algumas, por exemplo, a da Moderna e essa da Pfizer são parecidas, digamos assim. A de Oxford é diferente dessas duas. A Coronavac é diferente ainda dessas outras duas anteriores. E a gente tem várias outras vacinas, mas essas 4 são as que estão mais, assim, próximas mesmo de serem liberadas. Elas são diferentes entre si, mas todas elas tiveram estudos de segurança e de eficácia. Então, que elas não produzem um efeito colateral gravíssimo em grande escala, isso a gente já sabe, porque foram milhares de indivíduos que já receberam a vacina. Agora, quando a gente libera para uso, isso significa aplicar, e não em milhares, mas em milhões e bilhões de indivíduos. Então, é óbvio que talvez apareçam alguns efeitos adversos que não estavam sendo vistos antes. Mas é pouco provável, tanto que apareceu a questão da reação alérgica no primeiro dia de aplicação da vacina da Pfizer. Mas foram reações alérgicas não graves e que foram tratadas. Então, é óbvio que pode aparecer alguns efeitos, sim, mas a chance de aparecer em grande quantidade é pequena. Mesmo né? porque... Por efeitos gravíssimos. Outras vacinas também, em alguns casos, a pessoa toma e se ela tem algumas alergias, ela pode ter Sim, só um pode problema acontecer com qualquer vacina. E é óbvio que você aplicando em poucos ou em milhares, você vai aumentar muito o número de pessoas, pode acontecer. Mas não dá para você dizer algumas coisas que estão correndo por aí, que vai implantar chip, que você vai mudar o código genético do indivíduo. Isso não tem como acontecer. E as pessoas precisam acreditar no que a gente está falando, porque até você dar uma aula de genética, de por que isso não pode acontecer, sim, o indivíduo já desligou e não tem mais paciência de ouvir o que a gente está falando, então tem que acreditar.